Então bora lá. Pontos notáveis de um triângulo, aula 19, caderno 2, página 134. É uma aula bem teórica, vocês, vão ver aí que é uma aula bem teórica. Serve muito mais como construção, né? No oitavo ano, vocês viram este conteúdo, mas construindo ele com compasso, régua, esquadro, transferidor, acaba ele ficando um pouco mais concreto, porque realmente é um conteúdo um pouco mais abstrato do que o normal da matemática. Mas vamos tentar conduzir a aula de uma maneira que a gente comece a detalhar o que importa. Bom, mais uma vez, tem aquelas analogias que se faz. Bico para Ana Beatriz Alta. O que significa? O que tem a ver com o tema da aula? Como que a gente pode fazer uma associação aí para poder lembrar? Bico para Ana Beatriz Alta. Vamos lá. B de baricentro, que está relacionado à mediana. B do bico relacionado ao ana. I de incentro, que está relacionado à bissetriz. C de circuncentro, que está relacionado à mediatriz. E o O de ortocentro, que está relacionado à altura. É quase um besterol para alguns, para outros servem, para outros acaba sendo mais fácil, de memorizar e de lembrar na hora de aplicar o conteúdo. Então está aí o bico para Ana Beatriz Alta. Certo? Baricentro, incentro, circuncentro, ortocentro. Esses são os pontos notáveis do triângulo que nós vamos estudar. Esses pontos notáveis do triângulo estão associados às sevianas, que a gente vai ver lá direitinho o que são sevianas, né? Mediana é uma seviana, Beatriz, mediatriz e altura são sevianas de um triângulo. Beleza? Então são os pontos notáveis relacionados às suas sevianas. Bom, então está aí, mediana, bissetriz, altura e mediatriz de um triângulo. Para a gente observar o que elas são, principalmente a mediana e a mediatriz, que a gente costuma confundir um pouco. Bissetriz e altura já é mais tranquilo para a gente entender e saber diferenciar. Então, começando aqui, vou começar daqui, altura. Altura. Altura relativa a um determinado lado. É uma seviana, é uma reta que sai de um vértice perpendicular à base. Então, essa é a característica. Ela forma 90 graus com a base. Então, não é para tirar a altura para cá, tirar a altura para lá, tirar a altura aqui do lado. Não. A altura é de um vértice à base oposta, formando 90 graus. Este é a altura. Bissetriz. Fácil, bissetriz vocês já sabem. Bissetriz é uma reta que divide o ângulo exatamente ao meio, certo? Na verdade, é uma semirreta, né? É uma semirreta que passa pelo, que tem origem como vértice do triângulo, dividindo o ângulo ao meio, E agora vamos lá, mediana e mediatriz. Mediana é um segmento de reta que sai do vértice ao ponto médio do lado oposto. Só isso. Ao ponto médio do lado oposto. Então, ela sai do vértice em direção, passando pelo ponto médio do lado oposto. Vocês estão vendo que ela está passando em qualquer ângulo. Ela está passando de uma maneira que a gente chama
Fugiu o nome. Fugiu o nome. É qualquer ângulo. Qualquer ângulo. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Então ela sai do vértice e passa pelo ponto médio. Qualquer ângulo. Já a mediatriz, ela passa pelo ponto médio, pelo mesmo ponto médio, formando 90 graus. Ela é perpendicular, oblíqua. Lembrei o nome. Né? Mediana sai do vértice em direção ao ponto médio de maneira oblíqua, formando qualquer ângulo. E a mediatriz passa pelo ponto médio, ela passa pelo ponto médio, né? Ela não tem fim nem início em nada, ela passa pelo ponto médio, formando 90 graus. Beleza? Bom, quais são os pontos notáveis? O baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. Ali já está mais ou menos na ordem de prioridade que a gente acaba utilizando mais, certo? Sem dúvida nenhuma, o baricentro é um dos pontos notáveis do triângulo que a gente mais estuda. Você vê uma quantidade maior de exercícios relacionados ao baricentro. Então vamos a ele. O que é o baricentro? É um segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto de um triângulo. Limal, né? Ponto médio oposto de um triângulo é chamado de mediano. O segmento que une o vértice ao ponto médio de um lado oposto de um triângulo é chamado de mediana. Então assim, ó, você sai do vértice e vai para o ponto médio. Isso aqui é chamado de mediana. Cada um dos vértices, você vai puxar uma mediana para o seu lado oposto. Certo? A mediana dividiu esse pedaço, tem a mesma distância que esse pedaço tem a mesma distância que esse pedaço tem a mesma distância que esse. Esses pontos são os pontos médios. Então, dá para ver aí que o encontro dos pontos médios, né, é chamado a interseção das medianas em um triângulo, é chamado de baricentro. E o que é o baricentro? O que é? Qual que é a função dele? Lembra lá que eu falei que a gente ia fazer uma pequena demonstração aqui, um experimento bem simples, mas que está associado a coisas muito bacanas, como o vão livre do MASP, como o homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Tá tudo relacionado a isso aqui, ó. Peguei uma rolha de um vinho, né, que eu tomei aqui em casa, coloquei 2 garfos, claro, tem que colocar aí numa angulação, né, correta, e um palitinho de dente. E olha aqui que eu vou fazer, ó, vou pegar outro palito de dente, e se liga aqui, ó. Mano, olha que bagulho incrível. Olha como ele tá equilibrado. E se liga, não é equilibrado de maneira estática. Ele gira, ele balança. Ó, olha isso, equilibrado na ponta do palito. É incrível. Ó, vou fazer aqui com a caneta para vocês verem. Deixa eu pegar a ponta da caneta, né? Ó, a caneta. Olha a ponta da caneta. Que é meio escorregadia também. Vou colocar aqui. Velho, olha isso, mano. Olha isso. Não, como que um negócio desse fica equilibrado? Ó, não tá reto, tá vendo? Ele tá torto, ele tá na pontinha, ele gira, ele balança e ele mantém o equilíbrio. É impressionante. Ah, mas é porque é muito simples que não é impressionante, porque são garfos pendurados. É impressionante. Você olha isso, parece que ele desafia a lei da gravidade, né? A lei do equilíbrio, as leis da natureza. Pois é, é o baricentro. O baricentro é isso aí. É o centro de gravidade. Então, eu consegui de maneira simples, bem rudimentar aqui, através desses garfos, eu consegui distribuir... Opa, mas já? Eu consegui distribuir o centro de gravidade de maneira que eles se concentrassem nesse pontinho aqui, ó. Ó, aí
Pronto. E aí vocês vão ver e falar assim, nossa, não é da época de vocês. Bem que se diga isso. Não é da época de vocês, mas eu já achava o máximo. Não lembro também quantos anos eu tinha, que eu vi a primeira vez o pássaro, aquele pássaro. Deve ter na casa de alguém ainda, deve ter esse pássaro aí. Desculpa. Que esse pássaro aí, nossa, eu fiquei encantado. Eu colocava o pássaro com um bico aqui, ele ficava aqui, ó, flutuando só com um bico, pássaro equilibrista. Aqui o meu pássaro, e hoje eu sei fazer um pássaro equilibrista. Aqui, olha isso, não cai, não cai. Olha a estabilidade disso, olha. Aí aqui, qual que é a diferença aqui, ó? Fazer um desenho aqui, fazer uma asa, fazer a cabecinha dele, fazer o bico dele, eu faria um pássaro equilibrista em casa. Olha isso. Por quê? Porque descobri o baricentro, consegui... Descobri não, né? Eu consegui montar algo que eu tivesse o baricentro, que é o centro de gravidade. Da hora, né? É incrível, é incrível. Então, está aí, vocês vão poder ler. O importante é a gente saber, por isso que a gente utiliza muito o baricentro, né? É o ponto notável que a gente mais utiliza e mais vê nos exercícios aí, certo? E a gente nomeia ele como a letra G maiúscula, né? Porque ele é um ponto e ponto tem letra do nosso alfabeto maiúsculo. Então, esse ponto baricentro é o ponto de gravidade, é o ponto G do triângulo, beleza? Olha lá, bastante fascinante o exemplo da imagem abaixo, fascinante. Incentro. O que é um incentro? O incentro é o encontro das bissetrizes, certo? O incentro é o ponto de interseção das bissetrizes de um triângulo. Então, você vê a localização dele, ele é o centro geométrico. Nem sempre o centro geométrico é o centro de gravidade. Então, por isso a diferença entre esses dois pontos, o baricentro e o incentro. É mais ou menos, eu pegando aqui a minha apostila, né, e também equilibrando ele aqui, ó, existe uma diferença entre eu conseguir equilibrar ela, para eu conseguir equilibrar ela, eu tenho que encontrar o baricentro, que é o centro de gravidade, já que eu quero equilibrar ela, e eu pegar ela aqui simplesmente e fazer o seguinte, ó, vou calcular quantos centímetros tem daqui a aqui, quantos centímetros tem daqui a aqui, eu vou pegar no meio aqui, vou dividir no meio aqui e calcular algebricamente exatamente o centro. E aí você vai ver que sim, algumas figuras, dependendo de alguns objetos, o incentro pode ser o baricentro, mas não necessariamente, certo? Mas não necessariamente. Então, o incentro é o centro geométrico, né, da figura, que é o encontro, a interseção entre as bissetrizes. Opa, passou um aí. Bom, aqui ainda fala sobre o incentro, né? É o centro da circunferência inscrita em um triângulo, né? Esse incentro, ele, em outras palavras, né? Se você vê aqui, ó, o centro da circunferência, certo? Inscrita, ele fala assim, ó, equidistante, ou seja, que está sempre à mesma distância, ó, porque se ela é inscrita, ela tem os lados do triângulo, tem os pontos de tangência que formam 90 graus com o lado. Então, é o raio. Então, tá sempre a mesma distância. É o mesmo ponto. Ó, quando você pega a bissetriz, eles se encontram tudo no mesmo ponto. Certo? Então, isso aí é para vocês estudarem. Circuncentro. O circuncentro é a mediatriz de um segmento. Certo? É a mediatriz de um segmento. Essa mediatriz está relacionado a ser perpendicular, passa pelo ponto médio formando 90 graus. A interseção destas mediatrizes recebe o nome de circuncentro.
No triângulo retângulo, o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa. Gente, eu fiz e ficou muito da hora. Vai no GeoGebra, na live nós vamos fazer isso. A gente vai no GeoGebra, você constrói um triângulo qualquer, mesmo porque depois você pode mexer nos vértices, transforma ele em isósceles, em triângulo, retângulo, e aí a gente vai lá, tem uma tecla que você diz mediatriz, e aí você só toca nos lados e ele constrói. Aí a gente movimenta o triângulo, você vê essa mediatriz se movimentar. Que da hora! Que da hora! Para cada tipo de triângulo, esse circuncentro ele tem uma característica. Se a gente tem um triângulo, por exemplo, igual esse aí, ó, acutângulo, certo? Que os ângulos são todos menores do que 90 graus. Obtusângulo, né? Desculpa, obtusângulo. Não, acutângulo. Agudo, isso, acutângulo, agudo, ele tem uma determinada característica. Se a gente tem um triângulo obtusângulo, que tem um dos ângulos maiores de 90 graus, ele vai para outro lugar. Quando a gente coloca ele em 90 graus, transforma um dos lados em 90 graus ali, triângulo retângulo, ele vai em cima lá do lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é a hipotenusa, ele vai lá no ponto médio. É da hora, é incrível, dá muito legal de ver e de estudar aí. Isso aí ele vai falando, né? Ele vai falando justamente sobre isso, e aqui está a sugestão de um vídeo sobre essa reta de Euler. O Euler, a reta de Euler é isso que eu estou dizendo, né? A gente tem um triângulo e a gente vai mexendo. Mas o cara fazia isso na mão, o cara fazia isso desenhando. Hoje a gente tem um aplicativo para ver essa movimentação do circuncentro. O cara fazia isso na mão. E aí tem um vídeo aí no YouTube, aí tem um link aí. Caso alguém tiver curiosidade, eu acho que todo mundo deveria ter curiosidade, né? A gente está estudando, a gente está na escola, ir atrás de ver um pouquinho como é essa movimentação. E por último, o ortocentro, né? O ortocentro é o ponto de interseção entre as alturas de um triângulo e recebe esse nome de ortocentro. E aí tem um detalhe, é o único ponto notável que pode estar... Não, único não, não é o único não, desculpa, estou falando besteira, não é o único não. O circuncentro às vezes também pode estar fora do triângulo. O ortocentro pode estar localizado no exterior do triângulo. Então, dependendo do tipo de triângulo que a gente tem, o ortocentro ele está fora do triângulo. É que ele é mais fácil de estar fora do que os outros. Ponto de interseção das bissetrizes, tal. É isso aí, a gente já viu. Então, o que são sevianas? O que a gente viu que são sevianas? Sevianas são retas que passam por um determinado ponto. Esse ponto pode ser o vértice ou pode ser o ponto médio, por exemplo. Então, assim, pela geometria plana de Euclides, né, a definição assim, quantas retas passam por um ponto? Resposta: infinitas retas passam por um ponto. Infinitas retas passam por um ponto. E aí, destas infinitas retas, algumas, ai caramba, algumas são especiais. Algumas são especiais. Então, essas, qualquer uma delas, a gente acaba chamando de seviana, e algumas sevianas têm características especiais. Não está voltando. Por que você não voltou? Isso, certo? E algumas sevianas são especiais e recebem nomes especiais porque existem propriedades especiais. Então, isso são sevianas, certo? Aqui eu vou passar um pouco mais rápido agora, tá? São propriedades, vocês já entenderam o conceito. E aí, assim, são algumas coisas bem particulares, né? No triângulo equilátero, no triângulo isósceles. Então, isso aí vocês vão poder ler, não preciso eu aqui estar lendo para vocês propriedade. Agora sim, esse aqui é da hora. Então, Isabela,
deseja instalar um poste em um terreno cujo formato é o de um triângulo acutângulo. E aqui, para facilitar, coloquei a imagem aqui para vocês do que é um triângulo acutângulo e por que que ele chama acutângulo. Três ângulos agudos, ou seja, menores do que 90 graus. De modo que a distância a qualquer um dos cantos, quem que é canto? Canto eu estou chamando de vértice, né? Ó, canto, a distância a qualquer um dos cantos deste terreno deve ser a mesma. Para isso, ela deve escolher qual ponto notável do triângulo, certo? Espero que vocês pensem um pouquinho aí e responda lá no fórum de perguntas e comentários para ficar bacana. E aí a orientação de estudo, os exercícios da apostila, que são 3 que tem, e a tarefa mínima na plataforma plural da aula. Aula dada, aula estudada. Teve a aula 19, tarefa mínima da aula 19. Teve a aula 20, tarefa mínima da aula 20. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção e a aula. Aquele abraço.